Gostaria de trazer uma palavra de Deus para os nossos corações, que está no livro de Romanos, uma palavra bastante conhecida, um versículo bastante conhecido, né? Eu creio, acredito que todos sabem e conhecem bem esse versículo, mas que nos traz uma posição a respeito desse versículo, não somente do versículo, mas de todo o texto, todo o livro de Romanos, nos traz algo muito poderoso para a nossa vida. Romanos 12, 2. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Não deixe que Deus os transforme por meio de uma... Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amados, o livro de Romanos eu acho fantástico. Aliás, a Bíblia por inteira ela é fantástica, ela nos ensina muito e ela nos traz grandes ensinamentos e posições sobre qual devemos tomar como servos, como filhos de Deus. Mas o livro de Romanos ela nos traz uma narrativa e uma experiência sobre qual devemos tomar na presença de Deus fantástica. O livro de Romanos ele nos traz uma exemplificação de transformação através do entendimento da nossa mente, através da mudança, da transformação da nossa mente. E quando nós conseguimos ter esse entendimento, nós começamos a trazer aquele ensinamento que o livro de Romanos nos traz para a nossa vida, e começamos a experimentar algo sobrenatural, algo que nossa mente transformada tem a capacidade de ter esse conhecimento. Mas uma mente que não foi renovada, não foi transformada pelo poder de Deus, jamais poderá compreender o que o livro de Romanos nos traz e seus ensinamentos. Já inicia-se desde o capítulo 1 e vai se decorrendo por todo o livro de Romanos, enfim, toda a palavra de Deus, porque ele se abrange na palavra inteira. O livro de Romanos, cada versículo, você pode pegar ele de uma forma sobre a qual você pode lançar desde Gênesis até Apocalipse, porque ele tem uma resposta, um respaldo para todo o conteúdo sobre o qual é mencionado. Romanos capítulo 1, versículo 17 já nos fala a respeito da nossa posição pela fé, que o justo viverá pela fé. E nós entendemos isso, já começamos a entender então, o posicionamento da nossa vida de cristão é que temos que ter uma transformação da nossa mente para entender o que é essa justificação e através de uma vida de fé. Já lá no capítulo 5, versículo 12, fala do amor de Deus, que Deus enviou o seu Filho para morrer em nosso favor, para pagar um pecado sobre o qual era nosso, e para poder nos dar acesso mediante a presença de Deus. Amados, o amor de Deus, a palavra já relata sobre o amor de Deus, porque nós devemos entender a posição do amor de Deus sobre qual nossa vida nos chamando, ainda nós sendo o pecador, ainda nós se manifestando segundo a obra da carne, ainda nós agindo segundo a conduta do nosso pecado, mas nos dá uma posição de uma nova vida pela fé em Cristo Jesus. Lá no capítulo 5, versículo 12, a palavra de Deus nos dá um abrangimento a respeito de uma posição sobre a qual nós devemos partir lá do início, sobre qual a origem do pecado, porque diz que por um só homem o pecado entrou no mundo, a morte entrou pelo pecado, o pecado passou a todos, porque todos pecaram. Então a palavra de Deus nos ensina que todos somos pecadores, mas mesmo assim Deus nos escolheu, mesmo assim Deus nos deu essa oportunidade de experimentar algo sobrenatural, algo sobre o qual uma mente transformada pode compreender a dimensão do tamanho amor de Deus em nossas vidas. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, ou seja, o salário desse pecado sobre o qual se permanecemos nos resultará na morte eterna. E quando nós temos esse entendimento, esse conhecimento, entendemos tamanha dimensão e tamanho prejuízo que é permanecer no pecado. Nós entendemos então que temos que nos afastar dessa vida pecaminosa. Entendemos então que temos que prosseguir segundo a ordem da palavra de Deus e viver segundo a transformação e a renovação da palavra de Deus. Já no capítulo 8, versículo 1 diz: condenação nenhuma há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o Senhor não vai mais nos condenar quando estamos em sua presença, quando buscamos a sua palavra, quando buscamos seu ensinamento, quando vivenciamos uma nova vida através da palavra de Deus e da transformação da nossa mente. Amados, a palavra de Deus, ela abrange posições sobre qual devemos tomar, através de um ensinamento sobre qual somente uma mente transformada pode entender.
somente sobre qual uma mente que adquiriu o conhecimento através de uma transformação de mente possa ter esse entendimento. Já lá no versículo 28 do livro de Romanos, capítulo 8, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por que a palavra de Deus nos dá esse ensinamento em meio a um projeto de transformação? E agora nos resulta uma nova postura sobre qual nos traz o ensinamento de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É porque nós temos que entender e compreender que a vida cristã, ela não se resulta só em coisas boas. A vida cristã, ela não se resulta apenas em coisas agradáveis, mas vamos ter muitos momentos de tribulação, muitos momentos de perseguição, muitos momentos sobre o qual vamos sofrer algumas adversidades, mas está dando uma posição de que nós temos que entender que todas essas coisas resultam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se prosseguimos adiante no capítulo 10, versículo 9, diz que se com a nossa boca, se com a sua boca, confessar Jesus como Senhor e teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amados, é preciso então aqui ter um entendimento de transformação de mente, para compreender que nós devemos confessar com a nossa boca, mas crer também em nosso coração, crer que Jesus ressuscitou, crer que Jesus nos está dando uma nova vida, crer que Jesus está nos dando uma nova posição, crer que Jesus está nos dando uma nova oportunidade de conhecer a sua palavra e ser transformada pelo poder desta palavra. E agora, por fim, no capítulo 17 do capítulo 10, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Se iniciamos lá falando através de fé, do justo viverá pela fé, no capítulo 1, versículo 17, agora terminamos no versículo 17, mas no capítulo 10, falando que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus renova, a palavra de Deus nos dá direção, a palavra de Deus nos firma, a palavra de Deus nos dá posição de uma mente transformada, de uma transformação de mente. Por isso que é necessário eu ter essa compreensão, esse entendimento, para que eu não venha cair no erro, para que eu não venha cair no pecado, para que eu não venha se manifestar segundo a obra da carne, mas segundo uma nova postura e decisão de vida. Então entendemos aqui que a transformação, ela começa na mente. A transformação do cristão, ela vem através de nossa mente. E se nossa mente não estiver firmada, a nossa fé, ela vai ser fragilizada. A nossa fé, certamente, ela vai sofrer posições sobre o qual não vai estar firmada dentro do propósito da palavra de Deus. E nós devemos entender que tem que haver essa mudança, sobre o qual se começa em nossa mente, posição sobre o qual eu devo tomar decisão de vida, mas deixando que minha mente, a sua mente, nossa mente, seja transformada pelo poder do Senhor, pelo poder de Deus. Por isso que há muitos que estão se perdendo, por isso que há muitos que estão se afastando da presença de Deus, por isso que há muitos mesmo, estando algum tempo experimentando experiências sobrenatural de Deus, têm se afastado da presença do Senhor, porque não obteve uma mente transformada, não obteve uma mente renovada, não obteve uma transformação de mente. E quando não temos uma transformação de mente, vivenciamos segundo a conduta mundana, segundo a conduta própria, segundo as condutas da carne, das obras da carne, e não segundo a palavra de Deus, sobre a manifestação do poder da palavra de Deus, sobre uma nova vivência, segundo a ordem da palavra de Deus. Queridos, nós devemos compreender e entender isso, para que não venhamos viver segundo o que a palavra de Deus nos ensina no livro de Mateus, no início do livro de Mateus, através da vida dos fariseus, sobre qual estavam fazendo coisas, sobre qual foi reprovada por Jesus. Porque a palavra de Deus diz que eles estavam ofertando para os pobres, a palavra de Deus menciona que eles estavam fazendo jejum, orações, mas Jesus reprovou essa conduta deles. Era uma conduta errada? Sim ou não? Eles estavam fazendo algo errado? Sim ou não? Não estavam fazendo coisa errada. Eles estavam orando, eles estavam jejuando, eles estavam dando ofertas aos pobres, eles não estavam fazendo coisa errada, mas foi reprovada. A palavra de Deus diz que Jesus reprovou essa ação deles, porque eles não estavam fazendo segundo uma mente transformada, o posicionamento estava errado, eles não estavam fazendo segundo a ordem e a vontade de Deus. Amado, quando fazemos coisas certas do jeito errado, se torna errada.
Por isso que devemos compreender a palavra de Deus e ter um entendimento do que Deus realmente quer mencionar ao nosso coração. E isso vem através de uma mente transformada, de uma mente renovada, de uma posição nova, de uma decisão de vida, de algo que procede da mente, de algo que vem do entendimento daquilo que estamos fazendo, e não segundo a ação manifestada do desejo das próprias vontades, dos próprios desejos, das próprias manifestações da carne, mas segundo a ordem e vontade de Deus. O problema de muitas pessoas é que querem viver algo novo, mas agindo como se fosse no passado. Viver algo novo fazendo aquilo que fazia no passado, e isso não vai funcionar, porque uma vida nova, através da transformação de mente, vem em posições diferentes, vem em situações diferentes. Viver algo novo, fazendo ações correspondentes a como fazia no passado, vai se resultar em coisas sobre o qual não vai agradar ao coração de Deus. Diz aqui no heredo da minha Bíblia, a minha Bíblia tem alguns heredos que trazem umas expressões, ela diz assim, para ser diferente é preciso ter coragem e determinação. Por que coragem e determinação? Porque não é fácil. Não é fácil, amado, você ter uma mente transformada, renovada e agir segundo as condutas não da carne, mas segundo a ordem de Deus, porque traz consequências. Mas quando você tem essa mente transformada, aí você vai compreender o valor e a necessidade de permanecer segundo a vontade de Deus. Mas quando a mente não é transformada, quando a mente não é renovada, aí você não vai ter essa perspectiva. Não consegui falar essa palavra ainda, mas falei certo agora? Mas vai ter essa sensibilidade de compreender a necessidade de ouvir e se manifestar segundo a vontade de Deus, mesmo que muitas vezes não é agradável, porque nem sempre vai ser agradável, nem sempre vai ser favorável, nem sempre, as coisas vão ser de uma forma sobre a qual vai trazer prazer para a nossa vida, mas vamos ter esse entendimento, essa compreensão, porque a nossa mente foi transformada, e isso, claro que é parte através dessa mente transformada. Então, para ser diferente é preciso ter coragem e determinação, ou seja, eu preciso contrariar o que as pessoas normalmente fazem, eu preciso contrariar a vontade do mundo, eu preciso contrariar a vontade da carne, eu preciso contrariar os desejos carnais, e por isso que isso nem sempre é agradável, por isso que nem sempre isso é favorável, porque muitas vezes eu tenho que dizer não para mim mesmo que o desejo venha a ser ao contrário, mas você quer dizer, não posso, não devo, não quero, porque a vontade, através de uma mente transformada, vai resultar segundo a vontade de Deus, e não segundo a minha vontade, não segundo mais os meus desejos carnais. Então tem pessoas que constroem o novo olhando para o velho. Amados, se você quer construir algo novo para você, para a sua vida, diante da palavra de Deus, é necessário olhar para algo novo, para o novo do Senhor na sua vida. Não olhe para as coisas velhas, não olhe as decisões velhas, não olhe as atitudes velhas, não olhe as coisas que ficou do passado. Agora temos uma nova vida, agora temos uma vida transformada, temos um resultado novo segundo a palavra de Deus. E é o que eu mencionei, não vai ser nem sempre vai ser agradável, mas não se deve ser agradável, se deve ser aprovado por Deus. Vemos aqui a posição dos fariseus, sobre o qual está fazendo algo certo, mas que foi reprovado por Jesus. Então aquilo sobre o qual, quando nós trazemos nossa mente como compreensão, entendimento através da transformação de mente, compreendemos também e entendemos que nem sempre vai ser favorável e agradável para a minha vida, mas se o Senhor aprova, isso é necessário. Se o Senhor aprova, essa palavra de Deus me está este respaldo, esse entendimento, isso é necessário, isso basta. É viver segundo a vontade, segundo a palavra de Deus, segundo uma transformação de mente. Então na mudança de mente tem que haver mudança de comportamento, e isso é necessário. Isso é algo resultante, é uma transformação de mente. Se você tem tomado posições erradas, se você tem tomado direções erradas, se você tem agido de forma errada, se você ainda tem se manifestado segundo a obra da carne, se você ainda tem pensado como pensava no passado, se você ainda tem agido segundo a obra da carne, a manifestação da própria vontade, se as suas decisões não têm sido segundo a palavra de Deus, quer dizer que não houve uma transformação de mente. Amados, e eu permito lhe falar nessa noite, que a palavra de Deus ensina quanto a isso. Você de repente já está há muito tempo na obra, na palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, de repente já foi batizado e já tem ouvido muitos ensinamentos,
mas a sua posição de vida ainda tem agido segundo as próprias vontades. Então não houve uma transformação de mente, porque a transformação começa na mente. A transformação de caminhar segundo a palavra de Deus começa na mente. A transformação da aceitação de Jesus Cristo começa na mente. A transformação de ver uma nova vida na presença de Deus começa na mente. E através da mente vai me trazer novas posições, novas decisões, novas ações, nova compreensão, nova decisão de vida sobre qual eu devo tomar, sobre qual nós devemos tomar. Então a mudança se inicia na nossa mente, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir também consecutivamente, na manifestação segundo a vontade de Deus. Vemos lá que quando Moisés questionou a respeito, das suas qualidades para Jesus, questionou para o Senhor, questionou a respeito de suas qualidades. E na verdade esse Moisés estava levantando uma característica sobre o qual estava não vivenciando uma transformação de olhar para aquele sobre o qual irá resultado para a posição que ele devia tomar. E Moisés, ele questionando a respeito de suas qualidades, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, quero que saiba que eu sempre estarei contigo. Querido, às vezes, amados, nós olhamos para a nossa vida e começamos a questionar segundo as nossas qualidades, segundo os nossos defeitos, segundo as nossas fraquezas, segundo as nossas posições sobre o qual nós viemos, o que fazemos, o que nós temos, segundo aquilo que adquirimos. Mas o Senhor olha para Moisés e fala assim: Moisés, eu quero que saiba que eu sempre estarei contigo. Sabe o que isso está dizendo? Está dizendo que Moisés deveria pensar de uma nova forma. Está dizendo que Moisés deveria ter um novo conceito de vida. Está dizendo que Moisés deveria olhar para o Senhor e não para as dificuldades, e não para as fraquezas, e não para os problemas sobre os quais ele ia enfrentar. Às vezes na nossa vida nós somos assim, nós olhamos os problemas, nós olhamos as dificuldades, nós olhamos as situações, mas esquecemos de olhar para o Senhor. E se nós não transformar a nossa mente, nós vamos continuar olhando os problemas, as dificuldades, nós vamos continuar olhando as adversidades que se levantam, nós vamos continuar olhando os problemas sobre os quais nós temos passado. E Deus olha para Moisés: Moisés, começa a pensar de uma forma diferente, porque eu estou contigo, e isso basta. Amados, se isso basta, nós temos que entender que o Senhor está conosco. E somente através de uma mente transformada nós vamos ter essa compreensão. Porque quando a dificuldade bater no nosso lar, quando a enfermidade chegar na nossa casa, quando as situações adversas vieram nós passar, nós vamos olhar para o alto e glorificar o nome de Deus, porque vai saber também que o cuidado dele está em nossas vidas. Mesmo que estamos enfrentando situações tais, mesmo que estamos passando por dificuldades tais, mesmo que estamos enfrentando adversidade, mas ainda assim glorificaremos e vamos exaltar o nome do Senhor, porque vai além de uma compreensão natural, vai além do entendimento de uma transformação de mente, que o cuidado do Senhor não depende do que eu estou vivendo, não depende daquilo que eu estou vivenciando, mas depende de eu dizer, de eu seguir a ordem de Deus, de eu permanecer na vontade de Deus. E o Senhor estava dizendo para Moisés: Moisés, não olhe as suas qualidades, não olhe os seus problemas, não olha o que você está passando, olha para mim. O Senhor estava olhando para Moisés dizendo: olha para mim, porque eu estou contigo, e isso basta. Moisés, ele queria se esconder através de suas imperfeições. Quantas pessoas estão querendo se esconder através de suas fraquezas, através de suas imperfeições, através dos seus problemas, através de suas dificuldades, e esquece de olhar para o Senhor. E quando nós temos o entendimento que somos filhos de Deus, sabemos que nada pode nos barrar, nada pode nos parar, nada pode nos deter. Se eu estar na presença de Deus, isso basta. E não importa o que as pessoas pensam ou falam a meu respeito, o que importa é quem eu sou na presença do Senhor. É o que o Deus pensa a meu respeito, é o que Deus quer da minha vida, é o que Deus tem feito na minha vida. É isso que basta. Mas Moisés, se escondendo através de suas imperfeições, o Senhor olha para ele e fala: Senhor, Moisés, renova a sua mente, transforma a sua mente, começa a pensar diferente, porque senão, se você não transformar a sua mente, você certamente vai morrer no deserto, você certamente vai ficar no deserto, você certamente não vai alcançar algo sobrenatural, você certamente não vai libertar o povo do Egito, você certamente não vai alcançar algo sobrenatural.
Amados, porque sabe por que muitos têm padecido, muitos têm morrido, muitos têm ficado no deserto, muitos não têm alcançado algo sobrenatural na sua vida, muitos não têm experimentado algo sobrenatural de Deus na sua vida, muitos ainda não têm experimentado o poder de Deus, a manifestação da obra do Espírito Santo na sua vida? Porque não renovaram a sua mente, porque continua pensando como incrédulo, porque continua pensando segundo os desejos carnais, porque continua pensando como as pessoas que não conhecem a Cristo pensam, porque continua agindo de forma como as pessoas que ainda que não conhecem a Cristo agem, porque continua agindo segundo as suas próprias vontades, segundo os seus desejos, não segundo a ordem e a palavra de Deus. Devemos compreender e entender que o Senhor nas nossas vidas, aí nós vamos ter vitória em meio ao caos, em meio à dificuldade, em meio a eu passando e enfrentando essas dificuldades. As dificuldades não podem se tornar maior do que o poder de Deus na minha vida. Os problemas não podem se tornar maior do que a presença de Deus na sua vida. E aqui o Senhor estava ensinando para Moisés: Moisés, eu não quero saber de suas qualidades, seus defeitos, eu não quero saber de suas fraquezas, eu não quero saber do que você está enfrentando ou está passando. Eu quero que saiba que eu estou contigo. O Senhor está dizendo nessa noite para mim e para você: o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, o Senhor está conosco, o Senhor está em nossas vidas, e isso basta. O Senhor está nos dizendo nessa noite: muda a sua mente. Se somente você tem reclamado, tem murmurado, tem questionado acerca do poder de Deus, então começa a mudar a sua mente, porque Deus não se manifesta segundo a sua própria vontade, mas segundo a sua própria vontade, segundo o seu desejo. E nós temos que entender que isso não vem de mim, não vem de você, vem do próprio Deus, de querer se manifestar em nossa vida, porque o Senhor quer se manifestar na minha e na sua vida. O Senhor quer mostrar o seu poder através de nossas vidas, o Senhor quer alcançar vidas através de mim e de você, o Senhor quer fazer milagres, operar milagres através de nossa vida, mas nós precisamos renovar nossa mente, precisamos transformar a nossa mente, pensar de uma forma diferente, agir de uma forma diferente, nos adequar de uma forma diferente através de uma mente renovada. E eu lhe pergunto nesta noite: é possível andar sobre as águas, sim ou não? É possível andar sobre as águas? Então prepara aqui uma piscina aqui, quero ver quem vai andar sobre as águas. É possível andar sobre as águas, sim ou não? Vocês ficam na dúvida, né? Não é possível andar sobre as águas. Não tem possibilidade. Tem possibilidade de andar sobre as águas? Não tem possibilidade de andar sobre as águas. Não há possibilidade de andar sobre as águas. Mas Pedro, quando vê Jesus, ele olha para Jesus e fala: Senhor, se és tu, me faz ir para contigo. E o Senhor diz para Pedro: vem. Amados, veja que algo sobrenatural aconteceu na vida de Pedro. Pedro estava no barco, olha para Jesus, e de repente Jesus se aproxima, e ele fala: Senhor, mas se és tu, me faz ir para contigo. E o Senhor chama Pedro: vem. Não é possível andar sobre as águas, sim ou não? Sim ou não? Não é possível, não há possibilidade de andar sobre as águas. Mas Pedro experimentou algo sobrenatural de Deus, experimentou algo que estava acima do natural, porque não vemos naturalmente, ou alguém costuma ver naturalmente pessoas andando sobre as águas aí. Não, porque isso não é possível. Mas Pedro de repente tira o seu pé para fora daquele barco e começa a vivenciar algo sobrenatural de Deus, porque a sua mente estava experimentando algo sobrenatural, algo que a nossa mente natural não alcança, algo que a nossa mente natural nunca vai experimentar, porque no natural pessoas não podem andar sobre as águas, tudo que tem um peso maior não pode estar sobre cima das águas. Mas Pedro estava pisando por cima das águas, porque a sua mente estava experimentando algo sobrenatural, que estava acima do natural. Ele não estava pensando de uma forma natural, ele estava pensando de uma forma sobrenatural. Querido, quer experimentar algo sobrenatural de Deus? Transforma a sua mente. A mente de Pedro não estava ligada no natural, a mente de Pedro não estava ligada nos recursos naturais, mas estava ligado na presença do Senhor. Ele viu Jesus, Jesus falou: vem, e ele foi. Ou seja, a sua mente estava ligada na presença do Senhor, no chamado de Deus.
O Senhor está nos chamando nessa noite. O Senhor está nos dizendo: vem para mim e para você, vem. Mas nós temos que estar ligados no Senhor, estar ligado na sua presença, para que possamos pisar por cima das águas, para que possamos andar sobre as águas. É preciso ter essa mente que vive o sobrenatural de Deus. É preciso ter uma mente transformada. É preciso não ver as dificuldades, não ver os problemas, não ver os obstáculos, porque certamente para Pedro chegar até Jesus tinha um grande obstáculo. Qual seria o obstáculo? Ele enfrentar aquele mar, ele enfrentar aquela água, ele pisar para fora do barco e não afundar. Mas quando ele olhou para Jesus e Jesus o chamou: vem, ele foi com a convicção de que Jesus estava lhe chamando. E se Jesus estava lhe chamando, Jesus iria salientar, Jesus iria sustentar, Jesus iria fazer com que um milagre, com que uma mente transformada pudesse obter algo ali sobrenatural. E quando nós temos essa mente sobre o qual não vivencia o natural, mas o sobrenatural, começamos a experimentar algo sobrenatural. Começamos a experimentar algo sobre o qual nunca ninguém viu, nunca ninguém experimentou, algo sobre o qual nunca ninguém presenciou. Mas nós podemos, através de uma transformação de mente, através de um posicionamento diferente, através de uma mudança de mente, através de vivenciar aquilo sobre o qual não é natural, está acima do natural. Filipenses 4,3 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas posso em Cristo Jesus que me fortalece. Tudo posso naquele que me dá força. Jesus nos dá força, Jesus nos dá direção, Jesus nos firma, a palavra de Deus nos firma. Amados, e se a palavra de Deus nos firma, se o Senhor está dizendo: vem para mim e para você, é que certamente Ele vai trazer sustentabilidade para nossas vidas. Sabe o que isso quer dizer? Diante da dificuldade, o Senhor vai me sustentar, mas eu não posso trazer dúvida ao meu coração. Porque quando a dúvida, o que acontece? Eu começo a afundar. Por que Pedro começou a afundar? Porque ele parou de olhar para Jesus, aquele que podia lhe sustentar. Aí você começa a observar o quê? Os problemas, o que está em sua volta, as dificuldades. E quando eu começo a olhar os problemas, as dificuldades, a minha mente, ela acaba não vivenciando o sobrenatural de Deus. Eu começo a ver as dificuldades, aquilo que é natural. E se eu vivo segundo o natural, então eu vou vivenciar as coisas naturais. Mas para viver e vivenciar o sobrenatural, eu preciso não viver segundo a manifestação de uma mente sobre a qual não está vivendo o sobrenatural de Deus, uma mente sobre a qual não está sendo renovada. Viver o renovo de Deus é ter uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente que vive o sobrenatural de Deus. Nos diz isso no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, um versículo também bastante conhecido, que a fé, Hebreus 11:1, a fé é a certeza. Diz a palavra de Deus que a fé é a certeza. Se é certeza, porque é algo certo. Sim ou não? A palavra de Deus está dizendo que a fé é a certeza, ou seja, algo certo das coisas que se esperam. Ou seja, aquilo que é certo, daquilo que você espera, daquilo que você está esperando na presença de Deus. A fé nos dá essa certeza. Mas a fé é algo natural? Sim ou não? Não é, a fé não é algo natural, a fé é algo sobrenatural. Amados, veja o que a palavra de Deus nos traz nessa noite. Ela está dizendo para mim e para você experimentar algo sobrenatural. A fé, ela não é natural. A fé não é para pessoas que não abriram a sua mente para experimentar algo sobrenatural, mas é algo sobrenatural. E a palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus capítulo 1, versículo 11, versículo 1, que a fé é a certeza desse algo sobrenatural, sobre o qual eu manifesto através da fé, sobre aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito através da fé. Mas o que me dá essa certeza? A fé, que é algo sobrenatural, não é natural. Então como que eu posso obter a fé? Através de uma transformação de mente, pensar de uma forma diferente. Eu não preciso ver algo claros, eu não preciso vivenciar algo claros, não, eu preciso apenas ter uma mente transformada, crer em algo sobrenatural, através de uma transformação de mente. E nos diz também que é a prova das coisas que não se veem, daquilo que não vemos. É a prova, eu não vi, eu não vivenciei, mas eu creio, porque a fé é manifestada por onde? Através da mudança de mente, através do meu posicionamento de vida, através da minha decisão de vida. Isso vem da onde? Da fé. E a fé vem da onde? Da mudança de mente. Eu penso diferente, agora eu acredito de uma forma diferente, porque a fé me dá essa certeza. Uma mente transformada, ela procura um milagre através daquilo que é provável. Uma mente não transformada, se a tua mente não é transformada, e tem muitas pessoas que vivem dessa forma, a mente que não é transformada, ela procura um milagre através daquilo que é provável.
ela espera o milagre acontecer na sua casa através daquilo que é provável. Ela espera o milagre acontecer na sua família através daquilo que é provável. Ela espera o milagre acontecer na sua vida através daquilo que é provável. Ela espera o provável acontecer para vivenciar o milagre. Mas uma mente transformada vive o milagre através do improvável. Não é necessário que se torne provável para ela vivenciar o sobrenatural de Deus. Ela vive o milagre de Deus através do improvável. Vemos isso lá no livro de João capítulo 11, quando Jesus chega diante de Marta, murmurando, reclamando, questionando acerca da morte do seu irmão. E Lázaro estava quantos dias morto? Quantos dias morto? 4 dias mortos. Lázaro estava há 4 dias mortos. Amados, você já parou para pensar o que acontece com uma pessoa quando está há 4 dias mortos? No primeiro dia já se inicia um processo de deputrefação. Deputrefação, né? Ou seja, a pele já não tem corrente sanguínea, a pele fica rígida, pálida e gelada. Então a gente vê assim que já não tem estado nenhum de vida naquele corpo. Já no segundo dia, a formação de gases. As veias elas se tornam visíveis. Quem já assistiu certamente o filme de zumbi, vê que fica aquela pele transparente toda com as marcas de veias roxa. É exatamente assim que fica no segundo dia, já que o corpo está, né, morto. E já no terceiro dia, inchaço e formação de gases. Certamente essa base estomacal da barriga é onde vai haver muito inchaço, né? Vai inchar, vai aumentar o volume segundo o líquido também que é adquirido naquele local, e formação de gases. Mas no quarto dia, aí já se iniciou, não se iniciar, mas já se iniciou um processo de decomposição. O seu corpo já está se deteriorizando, o seu corpo já está se decompondo. Então, depois de 4 dias morto, no quarto dia morto, seu corpo já está se deteriorando, já está se decompondo, o seu corpo já está se desmanchando depois de 4 dias mortos. Mas Jesus, ele olha para o local que Lázaro estava e diz: Lázaro, vem para fora. Amados, Jesus estava chamando Lázaro para fora depois de 4 dias morto. Era algo provável? Era algo provável Lázaro sair daquele local? Não, porque ele estava 4 dias morto. Mas Jesus estava ali manifestando algo sobrenatural. Estava ali manifestando algo que só uma mente sobre o qual foi transformada, sobre o qual uma mente que adquiriu uma transformação poderia compreender. Não estava manifestando algo natural, porque no natural Lázaro estava morto. Lázaro não tinha condição nenhuma de sair daquele local. Lázaro não tinha condição nenhuma de reviver. Lázaro não tinha condição nenhuma de manifestar vida, porque há 4 dias o seu corpo já estava se decompondo. Mas Jesus diz: Lázaro, vem para fora, vem experimentar algo sobrenatural, vem experimentar algo sobre o qual mentes transformadas vão compreender, mas mente sobre o qual ainda não foi transformada não vai compreender o poder da presença do Senhor, da manifestação da palavra de Deus. Querido, você está entendendo o que eu quero dizer nessa noite? É que a palavra de Deus, ela é poder, a palavra de Deus, ela é vida, a palavra de Deus nos traz transformação. E quando eu tenho esse entendimento, e para mim ter esse entendimento é só através de uma transformação de mente, eu vou começar a vivenciar a palavra de Deus. Eu vou começar a vivenciar e a experimentar a palavra de Deus na minha vida, usando, experimentando o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos traz de experiência. Porque é isso, o que a palavra de Deus está manifestando nas nossas vidas, através de uma mente transformada, de compreender o que Deus está nos propondo, através de uma decisão de vida, através de uma postura, através de uma mente transformada. Jesus olha para Lázaro: Lázaro, experimenta algo sobrenatural, experimenta algo novo, porque agora já não está morto. De repente Marta não poderia compreender isso, mas Jesus estava ali manifestando algo que vai além de uma compreensão mesmo, algo que vai além de uma mente natural. A fé, ela não limita a Deus, e Deus não se limita ao milagre da fé. E quando nós temos essa compreensão,
Aí nós começamos então a declarar a palavra de Deus, começamos a ver o enfermo e declarar a presença de Deus, começamos a ver pessoas que estavam desviadas, começamos a declarar, a manifestar o poder de Deus, começamos a profetizar, começamos a liberar palavras de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as pessoas, porque eu sei que o poder de Deus, ele manifesta, ele transforma, ele cura, ele restaura, ele traz transformação de mente. E só isso se eu tiver essa compreensão, essa fé, essa certeza das coisas que, mesmo que eu não tenha visto, mesmo que eu não tenha vivenciado ou experimentado, mas a fé me dá essa certeza através de uma transformação de mente. João 15, versículo 7, capítulo 15, versículo 7, diz assim a palavra de Deus: se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pede o que quiser e será feito. Essa palavra de Deus está nos dizendo nessa noite. O livro de João, fantástico, né, com suas colocações, com suas escrituras, com suas posições, com suas determinações. Aliás, o livro de João é um livro bastante importante e necessário a gente ler juntamente com Romanos, porque ele vai nos dar colocação de versículo, que a gente vai casar com versículo e vai ter uma compreensão melhor através de cada posição do versículo. Pega Romanos, lê alguns versículos, pega o estudo, né, sobre o qual nos dá essa posição de compreender Romanos juntamente com o livro de João, e ele vai nos dar um entendimento melhor acerca da palavra. E livro João capítulo 15, versículo 7, diz: se permaneceres em mim e a minha palavra permanecerem em vós. Se a palavra do Senhor permanecer em nós, se a palavra do Senhor permanecer na minha mente, se a palavra do Senhor permanecer na minha vida, Ele despede o que quiser será feito. Mas é preciso eu ter a palavra de Deus na minha vida. Pede o que quiser, experimenta algo novo, experimenta algo sobrenatural, né? Se eu desejo viver milagres, eu preciso criar um ambiente de milagres. Se eu desejo viver milagres, eu preciso ter a certeza do que a palavra de Deus é verdade. Se eu desejo viver milagres, eu preciso ter essa convicção, através de uma transformação de mente, que a palavra de Deus me dá respaldo para experimentar algo sobrenatural, algo que vai além da minha compreensão, da sua compreensão. Em Gênesis capítulo 6, Deus observa a fé de Noé. Deus observa a fé de Noé. Noé tinha uma fé sobrenatural. Noé não estava vivendo o natural, e isso chamou a atenção de Deus. Com a fé de Noé, com a determinação, com a postura de Noé, tendo uma fé que vai além de uma compreensão natural. Noé está vivendo algo sobrenatural na sua vida. E segundo a postura de Noé, Deus dá uma missão a Noé, de construir algo que ele nunca viu, para algo que ele nunca tinha visto. Noé nunca tinha visto, Noé nunca tinha ouvido falar de uma embarcação, de uma arca, mas Deus lhe dá uma missão de construir algo que ele nunca viu, para algo que ele nunca tinha visto. Queridos, veja que fantástico. A Bíblia nos diz no livro de Jeremias capítulo 33, versículo 3, clama a mim e eu responderei e anunciarei coisas grandiosas e insondáveis, que ainda não sabes. Noé estava experimentando algo insondável, algo que não sabia, algo que não compreendia. Mas Deus olha para Noé e vê que era uma fé sobrenatural. Não era natural, era uma fé sobrenatural. Deus fala: esse eu posso levantar para construir uma embarcação, porque a fé dele é uma fé sobrenatural. Sabe o que isso quer dizer? Se você quiser experimentar algo grande, algo sobrenatural, algo que vai além da compreensão, comece a ter uma fé assim como de Noé, sobrenatural. Eu não preciso ter a certeza do natural, eu não preciso ter uma compreensão, apenas tenho que crer no poder de Deus, apenas tenho que ter uma mente transformada. Eu tenho que ter essa certeza de que eu tenho uma mente transformada. Eu creio no poder de Deus, além da circunstância, a enfermidade, a problema, a adversidade, a situação ainda está acontecendo, há dificuldade, mas eu creio no poder de Deus, independente da situação que se encontra, independente da posição que estou, crendo no milagre de Deus, uma fé que crê no sobrenatural de Deus. Então não importa, né, aquilo que pensam a seu respeito, mas importa que eu creio no poder de Deus. E Gênesis, lá no Gênesis, um pouquinho adiante, no Gênesis capítulo 7, versículo 22, diz assim, tudo que havia em terra seca e fôlego de vida, morreu. Diz a palavra de Deus no capítulo 7, versículo 22 do livro de Gênesis, tudo que havia em terra seca e fôlego de vida, morreu. Mas Noé
e sua família estavam experimentando o sobrenatural de Deus. Por que Noé e sua família estavam experimentando o sobrenatural de Deus? Porque Noé vivenciou algo novo, algo que foi além da capacidade do racional entender, mas apenas a compreensão de uma mente transformada, de crer no poder de Deus, de que Deus iria fazer algo sobre o qual ele nunca tinha visto, e no momento certo as coisas iam acontecer. Queridos, no momento certo Deus vai fazer na sua vida, na hora certa Deus vai fazer na sua vida. Você vai alcançar o sobrenatural de Deus. Não importa se a dificuldade é tão grande, não importa se o problema está maior do que de repente o que você está vivenciando, não importa a circunstância que você se encontra. Apenas saiba que no momento certo, na hora certa, Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. Mas é necessário ter uma mente transformada. Se você quiser experimentar o sobrenatural de Deus, transforma a sua mente. Noé estava vivendo o sobrenatural de Deus, porque ele creu na palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, ó, na minha presença, na sua presença. A palavra de Deus está posta. Eu preciso crer o que Deus está dizendo através da sua palavra. Se Deus está dizendo que eu posso, que eu vou conseguir, você vai. Mas continua crendo, acreditando no sobrenatural de Deus. Marcos 9:23 diz que tudo é possível ao que crê, né? Tudo é possível ao que crê. Se eu creio, eu posso alcançar. Se você crê, você pode alcançar. Mas está dizendo tudo, né? Como diz o pastor Gilson, no grego tudo é o quê? No grego tudo é o quê? E no latim? E no português? E no francês? E no italiano? Só muda a forma de falar, né? Mas tudo sempre é tudo, né? Tudo é possível ao que crê. É preciso crer. É preciso, a palavra de Deus, tudo é possível aquele que crê, aquele que acredita. Poderia se colocar aqui, tudo é possível aquele que tem uma mente transformada. Porque se você não tiver uma mente transformada, você não vai conseguir crer, você não vai conseguir acreditar no que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios que é loucura. A palavra de Deus é loucura para aqueles que não creem. É loucura. É loucura, porque não consegue compreender, não consegue ter uma dimensão do que a palavra de Deus nos ensina, de que isso pode ser verdade. Como pode ser verdade? Porque eles vivem o natural, mas a gente que cremos vive o sobrenatural, algo que vai além do entendimento, né, das nossas mentes. Uma mente renovada vive o que Deus pensa ou fala a seu respeito. Ou seja, o que a palavra de Deus fala a meu respeito. É isso que eu devo viver, é isso que eu devo vivenciar, né? Não o que as pessoas pensam, não as circunstâncias sobre qual eu estou vivendo, mas o que Deus pensa a meu respeito. E se Deus diz que eu posso, eu posso. Se a palavra de Deus diz que eu sou mais que vencedor, é porque eu e você somos mais que vencedores. Se a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que me fortalece, é porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E estou encerrando já. A Escritura diz que a transformação ocorre por meio da renovação do nosso entendimento. Então a transformação ela ocorre por meio da renovação do nosso entendimento. Ou seja, os pensamentos moldam a nossa ação, né? De repente muitos têm se encontrado parados, desanimados, angustiados, amargurados, entristecidos, fechados no seu próprio mundo, porque não teve uma transformação de mente, né? Porque os pensamentos eles moldam a sua ação. Se você pensar como vitorioso, certamente você vai se tornar vitorioso. Se você pensar como fracassado, certamente você vai ser um fracassado. Então muda a sua mente aí. Você é filho de Deus e você pode. Nós podemos na presença de Deus, segundo a sua boa vontade, segundo a sua ordem, segundo os seus desejos. Então começa a mudar a sua mente. Não fique aí sentindo aí um coitado, um desanimado, um problemático, né? Que Deus não quer pessoas fracas não. Deus procura pessoas fortes que caminham segundo a sua palavra, dizendo que em meio à dificuldade, em meio ao caos, mas eu vou continuar lutando, guerreando, perseverando, porque a palavra de Deus nos dá esse fortalecimento necessário para não desanimar e não se angustiar em meio à luta, tá? Deus quer que nós lutamos e não deixamos aí se entristecer em meio à guerra não. Amém? Para fechar aqui, toda borboleta já foi lagarta, mas nem toda lagarta já foi borboleta. Amados, existe um processo de metamorfose que ocorre da lagarta para a borboleta, que dura de cerca de 1 a 8 meses. E esse processo é um processo doloroso, é um processo que não é fácil, é um processo que sofre muitas adversidades a borboleta, e que nem todas as lagartas se tornam borboleta. Por quê? Porque é um processo que não é muito fácil, não é um processo agradável. E a transformação da lagarta para a borboleta não é só externa, não pensa que é só se fechar no casulo e ali se transformar, criar as asas e sair voando. Não, tem que haver uma transformação interna.
Há um ensinamento que nos diz que o processo da metamorfose, ela não é só externa, mas ela é interna. Ou seja, a borboleta tem que adquirir lá dentro de si que agora ela deixou de ser uma lagarta, agora ela é uma borboleta. Senão ela não vai experimentar algo sobrenatural, senão ela não vai poder voar, senão as asas vai ser inútil. Por isso que nem toda lagarta se torna borboletas. Existem pessoas que nunca vão voar. Existem pessoas que mesmo com as suas asas nunca vão conseguir voar, porque pensam como lagarta. Tem que haver uma transformação interna, tem que haver uma nova atitude, tem que haver uma transformação de mente. Se você continuar pensando como lagarta, certamente você nunca vai voar, você nunca vai experimentar o sobrenatural de Deus. É possível voar? Claro que é possível, através de uma transformação de mente. Nem todas as lagartas se tornam borboleta, mas todas as borboletas já foram lagarta. Você quer continuar sendo uma lagarta, ou você quer ser uma borboleta sobre a qual voa e experimenta o sobrenatural de Deus? Romanos 12:2, ele não vem como uma relação única, mas como um processo contínuo. Vou te explicar. Romanos 12:2, ele não vem como uma relação única, ou seja, não está falando aqui de uma transformação como um estralo de dedo. Ele não é de imediato, mas os seus frutos são de imediato. Ou seja, quando eu começo a pensar diferente, começa a haver manifestação dos meus pensamentos na minha ação. Ou seja, eu não vou transformar de uma forma para outra. A gente não vê pessoas aceitando a Cristo e no mesmo momento tendo uma vida transformada. Agora ela age de uma forma diferente em todas as ações, em todas as decisões, em todas as posições. Não, mas é um processo contínuo. Ou seja, no momento que eu deixo a minha mente ser transformada, eu começo a experimentar algo novo, eu começo a vivenciar algo novo. Moisés, quando teve a sua mente transformada através da palavra de Deus, ele começou a vivenciar através de sua mente, agora se deixando ser transformada pelo poder de Deus. Mas ainda muitas vezes ele falava, mas se deixou ser transformado. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? É que às vezes nós vamos cair, às vezes nós vamos falhar, às vezes nós vamos dar valor para algo natural, mas quando nós deixar nossa mente vivenciar o poder de Deus, nós vamos procurar os recursos sobrenaturais, nunca é natural, sobrenaturais, e isso vai me trazer a sustentação necessária para não desanimar, mas mesmo que eu venha cair, eu venho continuar lutando e procurando o sobrenatural de Deus na minha vida, porque eu sei que aquele que me sustenta me dá poder sobrenatural para continuar lutando e guerreando. O processo de metamorfose leva de 1 a 8 meses. A conversão, ela não é de imediata. A conversão, ela é fruto de decisão. Eu decido caminhar com Cristo e eu passo a ter uma transformação, uma metamorfose. Mas o que é necessário agora é ter uma postura, uma mudança de mente, pensar diferente. Agora eu vou caminhar segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E aí eu começo a experimentar algo sobrenatural de Deus. Amém? Eu queria falar muito mais, mas eu acho que a gente temos que falar apenas o que Deus quer, né? E às vezes a vontade da gente é mais, né? Mas daí a gente estraga o que Deus quer, né? Mas eu gostaria de orar pela sua vida. Vamos ficar de pé no nome de Jesus? Quero estar orando pela sua vida. Já vamos estar encerrando, mas antes de encerrar gostaria de orar pela sua vida. E não vou te chamar aqui na frente, mas se você porventura tem dificuldade de viver o sobrenatural de Deus, você se porventura tem ainda se sentido inferior perante as pessoas, tem ainda sentido dificuldade de alcançar o sobrenatural de Deus, você que de repente tem ainda sofrido rejeição, problemas sobre o qual tem te tornado no seu pensamento pessoa fraca, pessoa sobre qual não tem o poder de Deus na sua vida, a manifestação do Espírito Santo, eu quero que você se coloque de uma forma especial perante a presença de Deus. Ele não precisa levantar sua mão. Eu quero que você mesmo tome essa posição nessa noite. A posição que vem de dentro para fora, de crer que você é filho de Deus, de crer que o poder de Deus está sobre a sua vida, e Ele quer te fazer vitorioso nesta noite. Ele quer manifestar algo sobrenatural na sua mente, no seu coração. Ele quer manifestar algo sobre o qual você ainda não compreendeu, você não teve o entendimento, mas é necessário que você abra a sua mente para experimentar algo novo nesta noite, no nome de Jesus. Quero estar orando agora no nome de Jesus. Abra sua mente. Querido Pai,
Deus amado, Deus poderoso, Deus maravilhoso, como é bom estar na sua casa, na sua presença, e ministrar as suas palavras e ouvir palavras sobre qual, Pai, nos direciona através de posicionamento, através de decisões, mas através de uma mente transformada, ó Pai. Eis aqui a sua igreja, seu povo, seus filhos, ó Pai, sobre qual está aqui clamando, ó Pai, através da necessidade de uma mente transformada. De repente, ó Pai, há muitos aqui que se sentem enfraquecidos, muitos que se sentem desanimados, muitos ainda que não teve experiências, ó Pai, sobrenaturais na sua presença. Ó Deus, sabemos que até mesmo, ó Pai, personagens bíblicos, pessoas sobre qual viveram e vivenciaram, ó Pai, o sobrenatural de Deus, muitas vezes desanimaram, mas o Senhor sempre esteve com eles, ó Pai, orientando e ensinando. Então estamos nessa noite pedindo, ó Pai, no nome de Jesus, através do poder do Espírito Santo que atua em nossas vidas e nosso coração, manifesta com o poder da sua glória, da sua presença, nos dá, ó Deus, a certeza que brota em nosso coração, ó Deus, para continuarmos perseverando e buscando o sobrenatural do Senhor, porque muitas vezes a luta é difícil, muitas vezes a dificuldade é grande, muitas vezes os problemas, ó Pai, é enorme, mas sabemos que na Tua presença podemos ser renovados, podemos encontrar algo novo, podemos encontrar algo sobrenatural, mas não queremos, ó Pai, viver isso de forma natural, não queremos viver, ó Pai, algo sobre o qual só serve para o momento, só para aquele local, só para aquela situação, mas queremos, ó Pai, fazer isso através de uma mente transformada, que vive o sobrenatural de Deus, crendo através, ó Pai, de posições sobre qual ainda não tivemos e não experimentando, crendo através de uma mente transformada, ó Pai, que o Teu poder, o Teu agir está sendo manifestado através da adversidade, através do problema, crendo, ó Pai, no nome de Jesus, que eu não preciso ver algo provável para crer no milagre, mas eu posso ver o milagre através de algo improvável, assim como foi, ó Pai, a ressurreição de Lázaro, que Jesus mencionou, vem para fora, ó Pai, queremos ir para fora, queremos, ó Pai, sair desse modo de comodismo, queremos sair dessa ação sobre a qual nos prende, queremos, ó Pai, ver assim como Tu nos ensina a ver, ó Pai, não com os olhos naturais, mas com os olhos espirituais, crendo no milagre, vivenciando, ó Pai, na adversidade, vivenciando os problemas, mas mesmo assim, ó Pai, experimentando algo novo, algo sobrenatural, através de nossa mente, ó Pai. Abençoe a cada um nessa noite, derrame da sua graça, do seu poder, e manifesta com a sua glória, no nome de Jesus, porque a tua glória, a tua palavra diz, Pai, que se cremos, veremos a glória de Deus, e queremos ver a sua glória agindo na nossa vida, em nossos corações, no nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe a cada um, no nome de Jesus.